Um continente maior que a Europa, mas onde só vivem umas 5.000 pessoas. Um continente que não possui nenhum país, mas ao mesmo tempo pertence a todos. Um território fundamental para vencermos a crise hídrica mundial que estamos vivendo. Ficou curioso? Então, pegue seu passaporte e embarque nessa viagem. O barato de hoje é Antártida. Ao observarmos a geografia da Antártida, já podemos perceber que se trata do continente mais frio de todos. Em 1983, nesse continente, se registrou a temperatura mais baixa da história, menos 89,2 graus Celsius. O continente mais frio de todos também é o mais ventoso e o mais seco. Sendo assim, pode ser considerado um grande deserto, já que são poucas as espécies que podem sobreviver ali. Outro recorde da Antártida é o fato de ser o continente mais alto do mundo, uma vez que está a uma altitude média de mais de 2.000 metros sobre o nível do mar. Incrível, não? Tal fato chama a atenção de várias teorias conspiratórias. Para os terraplanistas, trata-se de um grande muro de gelo, com a função de impedir que a água do planeta escorra para o vazio. Que loucura! Mas voltando aos fatos comprovados à luz da ciência, há muitas outras curiosidades sobre esse estranho continente. Uma dessas curiosidades é que não faz sentido algum se falar em verão ou inverno. O melhor é falarmos dia ou noite. No Polo Sul, o Sol nasce em setembro e se põe em março. Em quase toda a Antártida, temos as chamadas noites brancas. Tal fenômeno, também conhecido como Sol da Meia-Noite, se dá porque durante as 24 horas do dia, há luz solar. No final de março, a situação se inverte e temos quase meio ano de total escuridão, fenômeno conhecido como noite polar. Como em todo ambiente diferenciado, a geração de histórias incríveis é muito farta. Uma dessas histórias é sobre Emílio Marcos Palma. No ano de 1978, em 7 de janeiro, Emílio Marcos Palma nasceu na Base Esperança e se tornou a primeira pessoa a nascer na Antártida. Tal fato está registrado no Guinness Book. No início desse vídeo falamos que esse continente não possui nenhum país, mas que pertence a todos. Será mesmo que o continente branco não pertence a ninguém? A primeira base de investigação instalada na Antártida é a Estação Orcadas, da Argentina, que desde 1904 até os dias de hoje sempre se manteve ativa. Como foram os primeiros a chegar, então tal continente pertenceria à Argentina, correto? Errado. Devido ao Tratado Antártico, nenhum país tem soberania sobre a Antártida. Tal tratado é um dos melhores exemplos de cooperação entre nações e de aplicação do direito internacional. O Tratado Antártico foi firmado em 1959 por 12 países, entre os quais se encontram 2 americanos, a Argentina e o Chile, e as 2 grandes potências da época, Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Felizmente, nos dias de hoje, já são mais de 50 países signatários,
que juntos representam 80% da população mundial. Devido a esse tratado, a Antártida possui um status jurídico especial, que busca preservar o que pode vir a ser a salvação do planeta. Qualquer atividade no continente branco deve ter fins pacíficos. Está terminantemente proibido qualquer tipo de teste militar, principalmente explosões nucleares. É válido lembrar que o tratado está aberto para novos países e qualquer signatário tem o direito de estabelecer uma base de investigação. Em relação à sua soberania, não se admitem novos pedidos depois do tratado. Tampouco se refuta os pedidos anteriores, mas ficam em stand-by, ou seja, de uma maneira suspensa. Dos 12 países que assinaram o tratado em 1959, 7 requisitaram soberania. As reivindicações da Argentina, Chile e Reino Unido se sobrepõem entre si. As da Noruega, Austrália, França e Nova Zelândia, em que pese sejam contíguas, não se chocam. Na atualidade, há aproximadamente 65 bases científicas de 30 países. Algumas funcionam só no verão, quer dizer, operam somente de dia, e outras o ano todo. Isso faz com que a população total do continente varie entre 1.000 e 5.000 pessoas, dependendo da época do ano. Há uma região que nenhum país reivindicou. Tal área é conhecida como a Terra de Mary Bird e é uma das 3 porções de terras não reclamadas do mundo todo. As outras 2 são Birtaville, na fronteira entre Egito e Sudão, e Liberland, entre a Croácia e a Sérvia, que já foi tema de um vídeo aqui no canal. Mas por que é tão importante debater sobre a soberania deste continente? É preciso lembrar que nessa área encontramos 90% do gelo do mundo e 70% das reservas de água doce do planeta. Com o aquecimento global, se essa área derretesse, o nível do mar seria elevado em 60 metros. Tal fato faria com que milhares de ilhas e muitas cidades litorâneas desaparecessem debaixo d'água. Alguns exemplos de cidades famosas mais expostas à elevação do nível do mar são Nova York, Londres, Xangai e Rio de Janeiro. Sofrendo as consequências do aquecimento global ano após ano, além do desaparecimento de cidades, temos que levar em conta que a água é o recurso natural finito cada vez mais procurado. Se seguirmos rumo a essa tragédia, seria fácil imaginar que a Antártida deixaria de ser chamada de continente branco e passaria a ser denominada como ouro azul. Quem pensa que isso se trata de uma teoria apocalíptica, deve lembrar que recentemente Donald Trump tentou comprar a Groenlândia, por ser a segunda maior reserva de água doce do mundo. Quase 1/3 da população mundial vive em países onde existe o chamado estresse hídrico. Na América, a zona das Cordilheiras dos Andes, compartilhada por Chile, Bolívia e Peru, é uma das mais afetadas pela falta de água. A situação é ainda muito pior no México e no oeste dos Estados Unidos da América. Enquanto isso, na África do Sul, nos Emirados Árabes e até mesmo na Austrália, já se está buscando soluções para este terrível problema.
Há uma ideia de envolver a água em uma tela impermeável e transportá-la dos oceanos até as regiões mais áridas. Após a dessalinização, teriam água potável para suas populações por vários anos. O que soa como uma maluquice pode matar a sede dos humanos, mas certamente traria infindáveis problemas para a flora e fauna dos lugares. Ações muito mais fáceis podem ser praticadas no nosso dia a dia, para que a falta d'água não nos alcance. Para quem quiser conhecer o fantástico continente branco, informamos que há uma boa variedade de expedições que partem de diferentes pontos do hemisfério sul. No entanto, o mais comum é ir ao extremo sul da América, já que é o lugar mais próximo. Ushuaia, na Argentina, e Punta Arenas, no Chile, são os dois portos principais para as expedições antárticas. Outra opção pode ser partindo da Península Antártica, mas a distância é muito maior. Outra possibilidade é ir de avião, contudo, o mais acessível é fazer a expedição de barco mesmo. Todo ano, quase 50.000 pessoas viajam como turistas à Antártida e se encantam com as geleiras, as baleias e os pinguins. Para vislumbrar as fascinantes auroras boreais, é preciso ir no inverno. Ou melhor, é necessário ir de noite. Contudo, é muito difícil viajar para lá nessa época do ano. Não é necessário ter um visto, mas precisa obter uma permissão e contratar um seguro de viagem. E aí, curtiu barato? E no futuro, você acha que essa situação pacífica e de cooperação permanecerá? Ou os países reclamarão a soberania do continente branco para se apropriarem da água? Comenta aí embaixo, dá a tua opinião. É hora de carimbar o passaporte, pois essa viagem chegou ao fim. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like se você gostou do vídeo de hoje, pois estará ajudando em muito no desenvolvimento de novos conteúdos. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa mega curiosa e mega aventureira que você conhece. Valeu, até a próxima!